Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Bom, aqui quem fala é o professor Iago e hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula de física, tá bom? E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do empuxo, galera. Bom, o que seria esse empuxo, esse nome tão estranho aí que vocês devem estar se perguntando agora, tá? Pessoal, o empuxo, ele é um princípio que foi determinado por um grande estudioso da época que foi Arquimedes, tá bom? E o empuxo, ele explica alguns fenômenos, né, na física de algumas possíveis perguntas que às vezes nós podemos nos questionar. Como, por exemplo, como é que um balão ele sobe, né, até a atmosfera, um balão de gás hélio? Por que que um balão, por exemplo, quando a gente enche ele com dióxido de carbono, ele já não sobe, ele afunda, certo? Alguma vez ou outra aí na vida, talvez, vocês já foram até uma piscina, e quem ainda não fez, quando tiver oportunidade, faz. Pega uma bola de futebol, de vôlei, tenta afundar a bola até um pouquinho fundo assim da água, depois solta ela, vocês vão ver que ela sobe com tudo, né? Se não tomar cuidado, ela chega a vir até o nosso rosto. Por que que isso acontece, certo? Talvez vocês já tenham tentado levantar alguém na água. Vocês veem que é um pouquinho mais fácil ou será que é um pouquinho mais difícil? Então, essas e outras perguntas, quando nós temos um conhecimento a respeito de empuxo, que Arquimedes determinou para nós conseguimos explicar. Então, nós entendemos por que, que um balão com gás hélio ele sobe até a atmosfera, nós vamos entender por que, que a bola faz, né, todo esse procedimento quando a gente coloca ela debaixo, né, de água, né, ao fundo de uma piscina ou do oceano, por exemplo, certo? E por que se levantar uma pessoa, né, tentar erguer uma pessoa, né, em água, talvez é mais fácil ou seja mais difícil do que numa situação real, tá bom? Então tudo isso nós vamos aprender agora nessa situação de empuxo. Então acompanhem comigo mais essa aula, pessoal. Bom, primeiro, nós temos que só recapitular alguns pontos importantes a respeito da última aula que nós tivemos. O que nós estudamos na outra aula? A respeito dos equilíbrios, dinâmico ou estático, certo? E aí nós entendemos na aula anterior que em todo o corpo sempre existe duas forças, que eu chamo de forças aplicadas, certo? Então, quando você pega um corpo de massa qualquer, sobre esse corpo sempre tem a força peso, que é uma força que puxa todas as coisas para baixo, para o centro da Terra, que seria a força da gravidade, tá bom? E lembrando que essa força peso nós podemos calcular. Como que a gente calcula peso mesmo? Isso é super importante, pessoal. A gente até calculou, coloquei alguns exemplos para a gente calcular o peso de uma pessoa na Terra, o peso de uma pessoa na Lua. O peso ele é sempre dado pela massa vezes a gravidade, a aceleração da gravidade local, certo? Então existe uma força que puxa todas as coisas para baixo, que é a força peso. E se eu quiser manter, né, um objeto em equilíbrio, seja ele estático ou dinâmico, eu tenho que fazer uma força que eu chamo de força normal, que sempre aponta na vertical e para cima, certo? Que é a força aplicada para manter um corpo em equilíbrio, certo? Esse corpo estará em equilíbrio estático ou dinâmico, aí dependendo do referencial que eu adotar, para ser estático, repouso ou dinâmico em movimento, beleza? E aí, por exemplo, nós temos aqui, né, esse caso, que nós temos uma caixa, uma pessoa que está empurrando, e aí nós saímos um pouco dessa situação de equilíbrio. Por quê? Se eu tenho mais de duas forças sendo aplicadas em um corpo, nós vamos sair provavelmente dessa situação de equilíbrio, não é? Então, ó, existe uma força normal que aponta para cima e existe uma força peso. Estaria em equilíbrio, porém, se vem uma pessoa aqui, né, e aplica uma força deslocando esse objeto para a direita, aí a gente teria que analisar uma nova situação para saber se ele sai desse equilíbrio, mas muito provavelmente sim, porque tem uma força vindo na horizontal diferente das outras duas forças aplicadas. Portanto, quando a gente quer definir um corpo em equilíbrio, nós temos que garantir que este corpo está sofrendo a ação de apenas duas forças. Uma que seria a força normal, que é a força que eu mesmo aplico no sistema, e uma força que é a força natural que existe, que puxa todas as coisas para baixo, que é a tal da força peso. Beleza? Foi isso que nós combinamos na aula anterior. E aí, galera, uma outra coisa, né? Estar em equilíbrio estático ou dinâmico depende do referencial adotado.
Só que tem uma coisa que não depende, que tem que ser regra, tá bom? Qual é a regra? A força resultante de um corpo, ela tem que ser igual a zero, certo? Então, se eu tenho uma força com uma certa intensidade puxando na horizontal e para a direita, eu tenho que ter uma força com a mesma intensidade na horizontal, só que no sentido oposto para a esquerda. Então, se tem 10 newtons aqui, aqui também tem que ter 10 newtons. Então, quando eu vou calcular a força resultante aqui, 10 menos 10, nós vamos chegar numa força resultante que é igual a zero. Então, aí eu tenho um equilíbrio, seja ele estático ou dinâmico. Agora, se eu tenho diferenças, por exemplo, se aqui fosse 20 newtons e lá continuasse sendo 10, aí eu ia ter que colocar, né, 20 menos 10 e ia ter uma força resultante, nesse caso, que seria diferente de zero. Então, aí nós não teríamos uma situação de equilíbrio, como é o caso desse exemplo. Nesse exemplo, nós temos essas bolinhas que com certeza sofrem a força da gravidade, que puxam essas coisas para baixo. Porém, nós temos aqui ó, uma espécie de pirâmide que está fazendo uma força para cima que é equivalente a essas duas aqui unidas, tá bom? Pode acontecer. Às vezes você pode ter 5 coisas puxando para um lado e apenas uma puxando para o outro, que é o oposto, mas de mesma intensidade que mantém esse sistema que nós estamos analisando em equilíbrio. O que nós temos que entender é que cada caso é um caso e nós temos que fazer as análises devidamente de acordo com que as situações se apresentam para nós, tá bom? Então, eu preciso desse conceito de equilíbrio, de força resultante nula, para nós introduzirmos o conceito de empuxo, pessoal. E aí, o que nós chegamos? Existe a situação que nós classificamos como corpos flutuando. Para que eu tenha um corpo flutuando, né, como é o exemplo que nós vemos aqui nessa imagem, nós discutimos na aula anterior que nós precisamos justamente, né, que esse corpo ele esteja em equilíbrio entre a força exercida, por exemplo, pelo líquido e o peso. Isso significa que se nós fôssemos analisar esse objeto, no caso o isopor, que está inserido em um líquido, por que ele está flutuando, pessoal? Nós podemos chegar em duas situações, tá bom? Vocês concordam comigo que se ele está flutuando, é que possivelmente, a força-peso que está puxando ele para baixo é menor do que a força que está sendo inserida para cima para manter ele aqui em cima. Por quê? Se a força-peso fosse maior, esse objeto iria parar aqui no fundo. Ou, se fosse iguais as forças normais à força-peso, vocês concordam que ele nem ia estar aqui em cima, nem ia estar aqui embaixo, mas ele está aqui ó, no meio? Então, a gente não tem uma igualdade. Para falar a verdade, quando um corpo flutua, é que a força que está mantendo ele para cima, que é a normal, está sendo maior do que a força-peso. Então, por isso, mantém ele aqui em cima. Se essas forças fossem iguais, aí nós teríamos um objeto que estaria localizado exatamente aqui no centro. Então, nós temos algumas situações a analisar. Quando a força-peso ela é maior, o objeto ele tende a ficar aqui embaixo. Então, ele afunda. Quando a força normal ela é maior, esse corpo tende a ficar aqui em cima. Então, ele flutua. Agora, quando a força-peso for igual à força normal, poderíamos ter algo totalmente em equilíbrio. Aí seria algo que ia ficar aqui, né, inserido aqui no meio, né? Podemos dizer que ele nem estaria lá em cima, nem estaria lá embaixo. E todas essas situações, elas ficavam meio perdidas, meio vagas, né? Porque se compara a força-peso só com a força normal, será que é só isso mesmo que está acontecendo? Existem outros fatores que foi a partir de Arquimedes que a gente conseguiu determinar. E aí eu lembro que eu até coloquei para vocês uma situação em que nós tínhamos, né, pessoas que vão até o oceano, por exemplo, e que flutua, talvez a situação do navio que também flutua sobre a água, e nós precisávamos de explicação um pouco superior a simplesmente essa, que nós analisamos uma força-peso e uma força normal. Por exemplo, nós vimos o caso de quando nós temos uma pessoa que flutua, por exemplo, lá no tal do Mar Morto, não é? Por quê? Lá no Mar Morto, nós temos um oceano que tem uma alta concentração de sódio, que é esse mesmo sal de cozinha, além de outros sais que nós também encontramos lá, certo? O que aumenta a densidade do oceano. Se aumenta a densidade do oceano, nós podemos comparar, né, com a seguinte situação. Como ele tem a densidade muito grande agora, nós podemos falar que a força normal que ele faz para manter uma pessoa lá em cima
é maior do que nos outros oceanos, certo? Com isso, a força da gravidade não consegue ser superior à força normal. Como a força normal é maior, a força que o líquido está inserindo sobre o corpo dessa pessoa é maior, então nós podemos notar, ó, que essa pessoa aqui, ó, ela flutua. E o mesmo acontece só com outro sentido com os navios. Os navios acontece o seguinte, quando eles são inseridos ao oceano, o oceano faz uma força normal para cima. Mas também existe a força da gravidade, que é a força peso, que puxa, né, esse navio para baixo. Só que tem um negócio. Quanto maior é o corpo, maior é o líquido que ele desloca. Quando você entra, por exemplo, numa piscina, certo? E esse líquido que ele está deslocando é igual ou superior à força-peso que ele tem. Então, quando você coloca um navio no oceano, o líquido que está sendo deslocado, que está fazendo a força para cima, é superior à força-peso dele. Então, é por isso que ele não vai afundar. É por isso que ele flutua sobre o oceano. Mas como eu falei para vocês, nós precisávamos de umas informações um pouco superior para definirmos melhor o que estava acontecendo, tá bom? E foi aí que entrou o tal do Arquimedes. Primeiro, pessoal, como a apostila está trazendo algumas informações importantes sobre Arquimedes, vamos ver um pouquinho sobre a biografia dele, tá bom? Então, Arquimedes, que conseguiu determinar para nós um negócio chamado de empuxo, que explica todas essas ideias que nós temos sobre um corpo flutuar ou não, tá bom? Ele nasceu em 287 a.C., lá na Grécia, tá bom? Então ele faleceu em 212 a.C. Vocês veem que essas antes de Cristo, as idades elas vêm voltando, né, aproximando do zero, tá bom? Na Roma, certo? E Arquimedes, ele conseguiu explicar para nós alguns fatos utilizando as forças que atuam sobre o corpo quando colocados em um líquido. Então ele estudou para identificar todas as forças, né, que atuam sobre o corpo quando ele está inserido em um líquido. E aí não existe só essa questão de força normal ou força peso. Existe uma outra força que é a tal do empuxo, que nós vamos analisar hoje para entender quando um corpo flutua ou quando ele afunda, tá bom? E aí, ó, quando colocamos um corpo em um líquido, perdão, aqui ficou faltando o, deixa eu já arrumar isso daqui, tá bom? Então, ó, quando nós colocamos um corpo em um líquido, tá bom? Ele recebe, né, do líquido uma força. Então, tudo que você coloca no líquido, o líquido ele faz uma força, certo? Que vai apontar para cima, já que o que você está colocando no líquido tende a apontar para baixo, que ele utiliza sua força-peso, que utiliza o conceito da gravidade, tá bom? E aí, umas outras observações que Arquimedes também fez para tentar explicar o conceito de empuxo é que a força que o líquido exerce sobre o corpo depende do volume do líquido que o corpo desloca. Então, por exemplo, quanto maior é o corpo que nós estamos inserindo na água, maior é o volume que ele vai deslocar. Quanto maior é o volume, maior é a força que ele está fazendo para cima para segurar aquele objeto que está sendo colocado. Então, por exemplo, pensa numa bicicleta. Se você jogar uma bicicleta no rio, o que não é legal, né? Vai poluir o rio, mas só para a gente ter como parâmetro aqui de um exemplo, vai deslocar uma certa quantidade de água, não é? Agora imagina deslocar, né? Imagina adicionar um navio num rio, né? Nem dá, tem que ser no oceano. A quantidade de água, de volume que um navio desloca é a mesma que de uma bicicleta? É óbvio que não. É certo que o do navio é muito maior, não é? Agora, quanto maior é o volume que desloca, maior é a força normal que puxa para cima para manter aquele negócio para flutuar sobre o oceano. Então pensa, o que é mais fácil afundar? Um navio ou uma bicicleta? Pensando nesse sentido. A bicicleta, porque a bicicleta ela vai deslocar pouco líquido. Se ela desloca pouco líquido, isso significa que não tem tanta força assim para manter ela em equilíbrio. A força que é natural à quantidade de líquido que é deslocado de uma bicicleta é muito inferior ao de um navio. O navio desloca muito líquido e todo esse líquido que ele desloca é uma força que tende para cima, que é a que mantém ele, tá bom? E aí, pessoal, a força exercida pelo líquido é sempre igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Então, se você coloca algo que tem um peso muito grande, ele desloca muito líquido, consequentemente, a força para segurá-lo também é maior, tá bom?
E aí, galera, a gente chega no que nós chamamos de empuxo. O que seria o nosso querido empuxo, tá bom? Eu passei aqui para vocês uma definição científica falando que empuxo é quando todo o corpo imerso em um fluido, pode ser um líquido, tá bom? Ou um gás, recebe um empuxo de baixo. É a força do líquido que está sendo deslocado, certo? Para cima com um valor igual ao peso do fluido. Pessoal, para a gente entender isso daqui, o que eu preciso que vocês entendam? Então, olha só. Eu vou colocar aqui alguns exemplos para a gente analisar. Vamos imaginar que eu tenho aqui um recipiente, certo? Aí, ó, nesse recipiente aqui, vamos imaginar que nós tenhamos água inserido nesse recipiente, legal? Então, aqui, ó, nós temos água, beleza? E aí, vamos imaginar que eu vou colocar um objeto aqui, certo? Eu fui e adicionei um objeto aqui na água. Vocês concordam comigo que existem algumas forças que atuam nesse objeto, certo? Bom, e além dessas forças, também tem a pressão que a água vai fazer. Quando você colocou esse objeto, você concorda comigo que esse objeto, para ficar nesse espaço, ele teve que deslocar um líquido, não teve que deslocar? Esse líquido que ele deslocou é o que nós chamamos de empuxo. Mas até nós chegarmos no empuxo, vamos analisar o que está acontecendo. Como aqui tem água, vocês concordam comigo que a água faz uma pressão. Então, vai ter uma pressão nesse objeto que vem aqui da esquerda para a direita, certo? Que é a pressão normal que a água faz. Mas também tem um que vem da direita para a esquerda. Então, tem pressão aqui e aqui, certo? Só que essas pressões, elas têm a mesma intensidade. Então, como essa vai da esquerda para a direita e a outra sai da direita para a esquerda, então é como se uma anulasse a outra, tá vendo? Agora, também tem a pressão que vem de cima para baixo e de baixo para cima. Só que aí o que acontece? A pressão que vem de cima para baixo, ela é sempre menor do que a pressão que vem de baixo para cima. Por quê? Quanto mais embaixo de um líquido, um corpo, ele está inserido, maior é a pressão que atua sobre ele. Então, a pressão que vem de baixo para cima é sempre maior do que a pressão que sai de cima para baixo. Então, essas aqui não são equivalentes. Então, a força que vem de baixo para cima é maior do que a que vem de cima para baixo. Então, logo, nós teremos uma resultante que tende para cima. Essa resultante é justamente o tal do empuxo. Então, quanto maior for o peso do objeto que você coloca, maior é essa força aqui, ó, que puxa para cima, que é o empuxo, que é o que mantém um corpo flutuando ou não sobre a água. Se o empuxo for muito grande, esse corpo ele não afunda. Agora, se o empuxo for pequeno, esse corpo vai afundar, porque aí você não tem tanta pressão sendo deslocada para cima, tá bom? Então, aí, o que nós podemos adicionar, né? O que nós podemos colocar? O que eu falei para vocês? O empuxo, certo? Ele é proporcional ao peso do corpo. Então, quanto maior for o peso do corpo que você está adicionando, certo? Maior vai ser também o empuxo. Então, é por isso que um navio ele não afunda. Porque olha o tamanho do navio. Você já pensou o peso que o navio faz sobre a água? Só que aí, conforme ele desloca toda aquela água é o empuxo. Então, vai manter ele flutuando. E aí, pessoal, o que eu quero que vocês relacionem aqui, ó? O empuxo, então, é igual ao peso de um corpo, certo? Só que nós estudamos a seguinte situação. Como que a gente faz para calcular o peso? Peso não é massa vezes a gravidade? Sim. Então, logo, no lugar do P, eu posso colocar massa vezes a gravidade. Então, eu posso falar que empuxo é igual. Como que a gente calcula peso mesmo? Massa pela gravidade. Agora, tem outro detalhe. Alguns exercícios vão pedir para a gente calcular o empuxo, aí eles vão dar a massa e a gravidade. A gente calcula o empuxo. Mas e quando eles não fornecerem, por exemplo, a massa? A gravidade, a gente sempre sabe que é, se for a gravidade aqui da Terra, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente não precisa se preocupar com a gravidade. Mas e quando o exercício não fornecer a massa? Bom, tem uma outra fórmula que nós já utilizamos, que é a fórmula da densidade, certo? Como que a gente escrevia densidade? Densidade é igual a massa pelo volume, não é? Logo, se a gente isolar a massa, o volume que está dividindo passa para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, massa não é densidade vezes o volume? É, porque eu isolei o volume, foi para o outro lado, então a gente isolou a massa. Então, ó, quando é massa, eu posso calcular a massa sendo densidade pelo volume. Então, no lugar da massa, eu vou escrever o que ela representa. Então, o empuxo é igual. Ao invés de colocar massa, eu vou colocar o que ela representa. Densidade, só que eu vou chamar de densidade do líquido deslocado, vezes o volume do líquido deslocado, vezes a gravidade.
Então, é muito simples calcular o empuxo de um corpo. O empuxo é sempre a densidade do líquido que deslocou, vezes o volume do líquido que foi deslocado, vezes a gravidade. Isso daqui é a força que eu preciso para manter um líquido, né, um objeto flutuando ou não. Quando o empuxo for altamente suficiente, capaz, né, de manter algo erguido, flutuando, então ele não vai afundar. Quando for ao contrário, um corpo ele afunda. Então essa daqui é a fórmula que nós vamos utilizar para calcular o empuxo. O que a gente pode relacionar, pessoal? Se o empuxo for maior do que o peso de um corpo, esse corpo vai flutuar. Se o empuxo ele for igual ao peso de um corpo, é aquela situação que o corpo ele nem flutua e nem afunda, ele fica ali no meio. Agora, se o empuxo for menor do que o peso de um corpo, se o peso de um corpo ele venceu, então ele vai afundar, tá bom? Então essas aqui são as situações que nós podemos relacionar. Mas é claro que eu deixei um slide aqui preparado para a gente relacionar isso daí. Mas antes disso, vamos a mais alguns conceitos importantes aqui. Olha só o que eu coloquei, ó. Como que a gente faz para definir o empuxo? Então, ó, a ideia de Arquimedes foi o seguinte: pega um recipiente, aqui nós temos um becker que está com água, certo? Então, ó, inicialmente, enchemos completamente um recipiente de líquido. Nesse exemplo que nós pegamos aí, nós temos um becker com líquido, certo? 2. Depois, colocamos um copo de peso conhecido capaz de flutuar, né? Um copo não, um corpo, perdão. Depois colocamos um corpo de peso conhecido capaz de flutuar no líquido, certo? Que foi o que nós fizemos aqui, ó. Nós enchemos de água e depois nós pegamos um objeto e colocamos. Pode ser qualquer objeto, pode ser uma madeira, um pedaço de metal, qualquer coisa, tá bom? Só que aí vocês concordam comigo? Dois corpos não ficam no mesmo local ao mesmo tempo. Eles não podem atuar no mesmo espaço ao mesmo tempo. É o conceito de impenetrabilidade, certo? Então, quando você adicionou o objeto aqui na água, para esse objeto ocupar esse espaço, ele precisou deslocar um volume. É o que acontece quando vocês, por exemplo, dão um mergulho numa piscina. Quando vocês dão um mergulho numa piscina, sobe uma água, porque aquela água que está subindo é o espaço que você está ocupando que antes era dela. Você entrou e expulsou aquela água. Então, ó, o recipiente estava cheio de água. Quando eu coloquei o objeto, ele tirou o volume daquela água, que é o volume que ele ocupa. Então, o volume deslocado, ó, essa água que está saindo aqui, é de acordo com o volume do objeto que você está colocando. Então, o volume do objeto é igual ao volume de água que ele está deslocando. Então, quando você tem um objeto pequenininho, ele desloca pouca água. Então, eu não tenho tanto empuxo para manter ele lá em cima. Agora, quando você coloca um objeto muito grande, ele vai deslocar um volume de água muito grande, proporcional ao tamanho dele, então você tem um empuxo muito grande. É o que acontece com o navio, por isso que o navio ele flutua, tá bom? E aí, ó, o terceiro passo, medimos então a massa do líquido deslocado, tá bom? Para a gente determinar o seu peso. O que eu acabei de falar com vocês? Para eu medir o peso, eu sei que é massa vezes a gravidade, não é isso? E o peso de um corpo é igual ao empuxo. Foi exatamente o que eu acabei de colocar lá para vocês. Para eu saber o empuxo, basta saber o peso de um corpo. Logo, o empuxo é igual. Para calcular o peso, né, massa vezes a gravidade, então o empuxo é massa pela gravidade. Sabendo o peso de um corpo, eu sei qual que é o empuxo que vai atuar sobre ele, beleza? E aí, pessoal, nós chegamos nas relações do empuxo, que foi o que eu fiz com vocês lá também no outro slide, só que eu quis detalhar agora. Sabendo que o empuxo é igual ao peso de um corpo, o peso eu posso descrever sendo massa vezes a gravidade, não é? Então, o empuxo é igual, peso é massa vezes a gravidade. Só que o empuxo é a massa do líquido deslocado pela gravidade local, não é? E aí, lembra que eu falei? Tem alguns exercícios que pode não fornecer a massa, mas ele pode dar o dado da densidade, porque a gente mais trabalha com densidade do que com massa. Tanto é que a gente já estudou a densidade, não é? Como que é a fórmula da densidade? Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Logo, isola a massa. Então, o volume está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Massa é igual a densidade pelo volume. Então, eu posso reescrever essa fórmula de empuxo sendo exatamente isso daqui, certo? O empuxo é a densidade do líquido deslocado vezes o volume do líquido deslocado pela gravidade. Pessoal, não é a densidade do objeto que você está colocando, nem o volume do objeto que você está colocando. O empuxo é a força que o líquido, que o fluido faz sobre o objeto. Então, tem que ser a densidade do líquido deslocado
o volume do líquido deslocado e a gravidade local, tá bom? Então, a gente sabe que o empuxo nada mais é do que a densidade do líquido deslocado, LD, líquido deslocado, vezes o volume do líquido deslocado, vezes a gravidade do local, tá bom? Então, essa é a fórmula para calcular o empuxo. Simples e fácil, pessoal. É só vocês lembrarem que o empuxo nada mais é do que a densidade do líquido deslocado vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade, beleza? E aí, pessoal, aquelas situações de empuxo que eu comentei com vocês, certo? O que acontece? Tem a situação em que um corpo ele pode flutuar, pode estar em equilíbrio e ele pode afundar, não é? Toda vez que o meu empuxo for maior do que o peso, então o empuxo não é a força que o líquido deslocado faz sobre o corpo. Então, se o empuxo for maior do que o peso, o meu corpo ele vai flutuar. O meu empuxo vai fazer com que o corpo, o meu objeto, fique aqui em cima. Toda vez que o empuxo for igual ao peso, então ele não vai nem ficar aqui em cima, ele não vai nem ficar aqui embaixo. Ele vai ficar exatamente aqui no meio. Nós temos uma situação de equilíbrio, certo? Agora, toda vez que o meu peso conseguir ser maior do que o empuxo, então o empuxo não vai ter força para manter esse corpo lá em cima. Então esse corpo ele vai afundar, tá bom? Então essas são as situações de empuxo que nós podemos ter. Então, por exemplo, para um navio que flutua, nós sabemos que o empuxo é maior do que o peso dele. Agora, em nós, quando nós entramos numa água, nós não deslocamos o mesmo volume que o navio desloca. Então, justamente por a gente não deslocar tanto volume assim, o nosso peso é maior do que o empuxo. Então, é por isso que as pessoas elas afundam. Entendeu? Então, por isso que algumas coisas afundam e outras não. Quem afunda é porque o peso, né, que essa pessoa insere sobre o líquido é maior do que o empuxo que o líquido está fazendo sobre ela, tá bom? E aí, galera, para a gente finalizar, encerrar os conceitos, eu deixei aqui 2 exercícios para a gente treinar um pouquinho, tá bom? Exercício 1, galera. Um objeto desloca um volume de 0,5 litros em um recipiente com água. Então, o objeto deslocou esse volume aqui de água, certo? Sabendo que a gravidade no local é de 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, nós estamos falando da Terra, e que a densidade da água, que é o do volume que foi deslocado, é de 1 kg por litro, determine o empuxo desse objeto. Galera, fácil, não é? Então, vamos lá. O que eu preciso? Está pedindo para calcular o empuxo, eu preciso saber a fórmula. O que o exercício passou para nós? Ele passou o volume que foi deslocado. O volume deslocado é igual a quanto? 0,5 litros, certo? Legal. Em um recipiente de água, sabendo que a gravidade é de quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ele deu a gravidade para nós. Ele falou que é 10 metros por segundo ao quadrado. E a densidade do líquido deslocado, ó, densidade do líquido deslocado é igual a 1 kg por litro. Bom, ele pede para a gente calcular o empuxo. Pessoal, o que a gente sabe? Empuxo é igual ao peso do corpo, beleza? Só que aí vamos abrir essa forma. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, o empuxo é igual peso é massa vezes a gravidade. E com a massa, você viu que ele nem acionou, ele deu a densidade. Então, no lugar de massa, a gente tem que descrever a densidade. Como a densidade é massa dividido pelo volume, isola a massa, que é o que a gente precisa isolar lá da forma. Massa, então, o volume está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, vai ficar a densidade vezes o volume. Então, no lugar da massa, eu vou escrever o que ela representa. Então, o empuxo, certo? É igual, no lugar de massa, fica a densidade pelo volume. Densidade do líquido deslocado pelo volume do líquido deslocado, vezes a gravidade, que já é da forma. Legal, eu tenho todos esses dados, não é? O empuxo é igual, qual que é a densidade? É de 1, certo? Vezes, qual foi o volume deslocado? 0,5. Vezes a gravidade do lugar, que era 10, certo? Então, o meu empuxo é igual. Galera, 1 vezes meio vezes 10, nós vamos chegar no empuxo que é igual a 5 newtons, tá bom? Então, olha só, esse objeto que foi adicionado em um recipiente, então vamos imaginar aqui, ó, tem água. Aí a gente adicionou um objeto qualquer, certo? Bom, o que a gente sabe? Que o empuxo que está sendo feito sobre ele, que é a força que o líquido faz sobre o objeto,
é de 5 newtons, tá bom? Se ele tiver um peso maior do que 5 newtons, ele vai afundar. Dá até para a gente calcular, daria, né, para a gente calcular o peso, né, desse objeto, se ele tivesse passado a massa dele para nós. Como a gravidade é 10, só que como ele não passou a massa, então a gente não tem como saber o peso. Então não dá para saber se ele vai afundar ou não. Mas o empuxo nós calculamos, nós chegamos em 5 newtons, beleza? E agora um exercício tranquilo aí para a gente finalizar também, exercício 2, um exercício teórico que também são tão importantes quanto os de desenvolvimento de conta, tá bom? Ele pede para a gente marcar a alternativa correta a respeito do empuxo, ou seja, ele quer saber a respeito da definição de empuxo, não é? Então, ó, o empuxo é uma força vertical e descendente? Pessoal, descendente não, é uma força vertical, aponta, só que ele aponta para cima, ou seja, ele é ascendente, não descendente. Certo? Então pode parar de ler, não é essa daqui. B. O empuxo é uma força vertical? É, ele é vertical e que aponta para cima, ou seja, ele é ascendente. Legal, então, ó, o empuxo é uma força vertical e ascendente, que atua sobre os objetos mergulhados em um fluido. Fluido, galera, pode ser tanto um sólido quanto um líquido, tá certo? Essa grandeza equivale ao peso do fluido deslocado pelo objeto mergulhado? Perfeito, essa é a nossa alternativa correta, certo? Então, alternativa B. Por desencargo da consciência, vamos ler as outras alternativas e encontrar onde estava o erro. C. O empuxo terá o mesmo modo e força do peso? Não, nem sempre. Se o empuxo for maior, o corpo flutua, mas o empuxo pode ser menor e o corpo pode afundar. Ou os dois podem ser igual, o empuxo pode ser igual ao peso, aí o corpo está em equilíbrio. Então, não necessariamente ele terá o mesmo modo de força, pode ser maior ou menor. Tá? O D. O empuxo é uma força vertical ascendente, que atua sobre os objetos mergulhados exclusivamente em líquidos? Não, pode ser em gás também. Como eu falei para vocês, um fluido pode ser um gás ou pode ser um líquido. Então, não é só em líquido. Exclusivamente matou a questão. E, todas as alternativas estão incorretas? Não, porque a B estava correta, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu encerro essa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Conteúdo bem curtinho aí, falando sobre empuxo, que explica aí por que os corpos flutuam ou não, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, galera.